Eu quero falar com você, pai, com você, mãe, responsável de preferência. Pai e mãe responsável. Coloca uma imagem na tela para mim que é de um menino, 6 anos de idade. Essa imagem aí, ó. Vamos soltar essa imagem com áudio para vocês terem a noção do que eu vou falar agora. Vamos ver. Pois é, pode voltar para cá. Vocês viram lá, né? Menino de 6 anos de idade. Nessa altura, num apartamento que pertence ao pai dele. Os vizinhos começaram a escutar esses gritos que a gente mostrou aqui no condomínio, no Tribuna da Massa. Gritos que vieram da janela do condomínio que esse menino morava com o pai e com a mãe. Quando os vizinhos começaram a escutar tudo isso aí, saíram para ver o que estava acontecendo, deram de cara com um garotinho que estava desse jeito aí na janela, se pendurando praticamente, no 6º andar do apartamento. 6º andar, não era nem uma altura baixa, era uma altura considerável. O menino tinha sido deixado sozinho em casa. Estava tentando sair para ir atrás do pai, que simplesmente trancou a porta e desapareceu. O susto foi enorme, mas graças. A criança foi salva com a chegada da polícia. A gente acompanhou essa história de perto, nós temos um relato da principal, pelo menos a testemunha principal dessa história que ajudou a salvar essa criança para que algo de errado não acontecesse com ela enquanto ela estava sozinha no apartamento por conta de uma irresponsabilidade desse pai. Vamos acompanhar. A presença da criança na janela do apartamento no 6º andar chamou a atenção dos vizinhos. Sozinho, o menino chorava e gritava pelo pai. Moradores notaram os gritos e ficaram preocupados. Após ouvirem os gritos da criança que vieram do 6º andar, alguns moradores começaram a fazer registros com o celular e, de imediato, chamaram a síndica do condomínio. Eu recebi a informação de que havia uma criança que estava gritando pelo pai na janela, né? Quando a gente sabe, é uma criança pequenininha. De imediato, eu tentei entrar em contato com a mãe, fiz a ligação para ela não me atendeu. Nesse momento em que os relatos aconteceram, né, dos moradores aqui, a criança ela estava na janela pedindo pelo pai, isso? Sim, ele estava na janela chamando o pai dele. Ele chamava pelo pai. A polícia militar foi acionada e entrou no imóvel para resgatar a criança. Tudo bom, filho? Tudo bem com você? Então, antes de eu entrar, eu conversava com ele pela porta, né? Ia conversando com ele, eu chamava ele pelo nome, ia conversando com ele. Então, ele foi se acalmando, parou de gritar pelo pai na janela e tudo mais. Quando a polícia militar chegou, abriu a porta e entramos no apartamento, onde foi constatado realmente que a criança estava sozinha. Aí foi feito os procedimentos, higienização, trocar fralda, colocar uma roupa mais quente, calçado na criança. Pra mim, esse? Pra me dar presente? Joana Roncaglio Bertoldi. E o urso? Nono, sexto, nono. E o urso também? Acionado, o Conselho Tutelar constatou que a mãe da criança estava trabalhando de plantão em um hospital e deixou o menino sob os cuidados do pai, que saiu de casa e abandonou a criança. Crianças não podem, por lei, ficar sozinha. Tá dentro do pátio do condomínio, tá brincando. Não, ela precisa ter uma supervisão de um adulto, porque em qualquer momento ela pode vir a sofrer não só de estar sozinha, mas ela pode se machucar, às vezes uma brincadeira de mau gosto ou na inocência da criança ela vem se machucar. O Conselho Tutelar confirmou que o pai não é de nacionalidade brasileira. Todas as medidas de proteção à criança estão sendo adotadas. O Conselho acompanha de perto o caso. Abandono de incapaz é crime, não pode deixar. E aí? E já digo para vocês, não culpem a mãe. Não culpem a mãe, porque a mãe saiu e deixou o filho dela, teoricamente, com a pessoa que ela mais confiava. E a mãe estava trabalhando. A mãe estava trabalhando num hospital grande aqui da nossa capital, no período da noite, uma correria danada. Ela simplesmente pegou o celular, deixou de lado. O pessoal ligando para ela sem parar, mas ela não pôde atender, porque estava atendendo lá os pacientes da situação. Por isso que demoraram para encontrar essa mãe. Agora, com relação a esse pai, me desculpe. Não é brasileiro, etc. Não interessa, pode ser do país que você for. Você tem que ter responsabilidade com a criança. A criança não pode ficar sozinha dessa forma em hipótese alguma, de jeito nenhum. E outra coisa, a nossa produção entrou em contato também com o Conselho Tutelar.
que resolveu toda essa situação, que conseguiu resgatar a criança, que encaminhou a criança para a mãe, e hoje, graças a Deus, essa criança também. O Conselho Tutelar passou esses detalhes que foram ditos aí na matéria para nós, mas teve um questionamento que a gente fez que não tivemos resposta. Não tivemos resposta. Onde esse pai estava durante as quase 2 horas que esse menino ficou sozinho? Onde é que ele estava? Foi na padaria? Foi no bar? Foi aonde? Foi no vizinho? Ninguém falou para nós. Por isso que a gente vai continuar nessa história para saber o que vai acontecer com esse pai completamente irresponsável. Coloca de novo com áudio para nós, para você ter uma ideia. Coloca de novo com áudio, para vocês terem uma ideia da responsabilização do pai. Vamos colocar. E aí? E aí? Né? Você que está assistindo aí o Tribuna da Massa, tanto em casa como nas redes sociais. E aí? Uma criança gritando dessa forma. E o pai, ó, sumido. Eu falo por mim, ó. Eu não consigo ir nem no banheiro e deixar meu filho sozinho. Meu filho também tem 6 anos de idade. Eu não consigo nem ir no banheiro e deixar ele sozinho por ali. Muito menos sair do apartamento, sair da residência e deixar a criança sozinha. Qualquer coisa pode acontecer.